Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Fator Humano. Eu sou Jefferson Barbieri e chegamos à edição número 60, né? E para comemorar esse número fechado, hoje eu tenho a presença aqui da professora Luciane Paulino Tonheta, né? Professora que é pedagoga, né? É uma especialista em educação, uma especialista principalmente em assuntos de violência escolar, essa coisa toda. A gente vai conversar bastante sobre isso. Professora Luciane, muito obrigado pela atenção, por dispor do tempo. A gente negociou esse horário aí porque, né, todo mundo tem as suas obrigações, mas é importante falar para o público. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Jefferson. É sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Professora, como a gente já tinha conversado antes, tal, o que me motivou a procurá-la e a gente falar sobre isso é realmente a matéria que saiu aí em abril, né, passado, sobre a questão do aumento da violência escolar nos últimos 10 anos, né? E eu depois fui recuperar pela memória e eu percebi que acho que a última vez que a gente conversou sobre isso, ainda lá na rádio da Unicamp, a gente tem mais ou menos isso, ou talvez até um pouquinho mais, né? E, enfim, eu falei, está na hora de retomar esse assunto, porque tem assuntos que não morrem naquela entrevista, né? Eles são perenes, né? A coisa vai e a gente precisa ir atualizando, né? Então, me assustou muito, assim, o fato de que, ainda que tenha muita gente trabalhando, muita gente se colocando à disposição, né, é, e tentando políticas para que essa coisa, né, diminua, tal, e teve um aumento expressivo aí, alguma coisa que a gente não ficou muito feliz com o resultado, né? Queria que a senhora falasse, senhora, não, eu vou tratar por você, porque, tá bom? Eu queria que você falasse a esse respeito, e porque eu acho muito interessante ouvi-la, principalmente nesse quesito dessas relações que perpassam, né, os muros da escola, né? Que às vezes muita coisa vem de fora, né? Obrigado, professora. Bom, acho que a gente pode, para responder essa pergunta, separar em dois temas. O primeiro deles é o tipo de violência que a gente tem enfrentado agora, nesses últimos 10 anos. A natureza dessas violências, ela tem se modificado um pouco. Nós temos violências na escola que eram presentes há 10 anos atrás, então as agressões físicas, as agressões verbais, o bullying, as incivilidades, as indisciplinas, elas continuam presentes na escola. Elas estão, elas estão presentes como elas estavam naquele momento. Mas acontece que a pandemia e a aceleração que esse contexto pandêmico trouxe ao mundo fez com que a gente tivesse fez com que as nossas crianças e adolescentes eh, tivessem uma necessidade mais urgente de, de, de uma experiência virtual, de uma experiência, o isolamento social, uma necessidade de conexão diferente do que eles tinham antes. Eh, Todo o contexto da sociedade que nós vivemos hoje, então, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, então, as ideologias, então, não dá para dizer que apenas a pandemia, então, só a doença é que trouxe esse problema, mas toda a mudança que nós vivemos em termos sociais, é, tem causado nas nossas crianças e adolescentes
um movimento, uma diferença nas relações que elas têm vivido com os outros. E qual é e o grande problema que isso tem causado nelas é uma falta de perspectiva de futuro e uma necessidade de ser daquilo que já era uma característica nos adultos, quando, por exemplo, Lipovetsky descrevia a pós-modernidade como um momento de liquidez, um momento de presença, de necessidade de viver o presente, de falta do futuro, um movimento de que tudo é globalizado, de que tudo é globalizado, de que nós temos tudo nas mãos, de que a agorafobia, não é? Então, de que tudo é neste momento. É, e esses tempos líquidos, ditos até por Bauman e por todos esses filósofos contemporâneos que descrevem esse momento presente, é, tem trazido uma certa angústia para nossas crianças e adolescentes, e uma necessidade de é, potencial de ser feliz agora, de, de, de resolver os seus problemas agora, de incertezas para o futuro, é, que tem angustiado demais as nossas crianças e adolescentes. E tudo isso faz com que haja um problema maior neste momento para que crianças e adolescentes tenham mais um tipo de problema vivido nas escolas, que são os problemas de sofrimento emocional. Esses problemas explodem em formas de violência contra si mesmo e contra os seus pares. Então, não é à toa que nós vemos meninos e meninas temendo serem chamados de incel, temendo serem virgens aos 11 anos de idade, batendo, chutando, matando as suas companheiras, as meninas, por elas não quererem namorar, não é? Como a gente viu agora este caso recente aqui no Brasil, como a gente viu na ficção o que era cópia da realidade há algum tempo atrás. Quem Uhum. diria que, né, numa série adolescência, a gente veria um caso fictício estampar aquilo que iria acontecer um ano depois, menos de um ano depois no Brasil, né? Um garoto que mata uma menina por ela não querer ficar com ele, né? Bate até que ela bate a cabeça e que ela então tem uma hemorragia cerebral e que morre por este motivo. Então, veja, isso explica essas violências, isso explica a exclusão, isso explica o abandono, o quanto os nossos meninos e meninas são abandonados se eles não são exatamente do mesmo grupo social, se eles não são exatamente da mesma panela, da mesma comunidade, se eles não têm os mesmos discursos, se eles não têm a mesma, o mesmo valor. É, então, o que nós temos vivido hoje, na verdade, é uma forma de violência que está presente entre nossos jovens que não era presente há 10 anos atrás. Então, o tipo de violência hoje, ela, além daquelas que nós já conhecíamos, nós temos uma outra natureza de violência. E essa violência está estampando
os estudos e as pesquisas que nós fazemos hoje. Então, que violências são essas? As violências ligadas ao sofrimento emocional. Então, a desconexão, a falta de esperança, o sofrimento emocional que se dá pela exclusão, pela desilusão amorosa, pela solidão, pela automutilação, pela ideação suicida, pela ansiedade, pela depressão. Ora, numa pesquisa do SUS, por exemplo, a gente viu no Brasil, ano passado, que casos de ansiedade entre crianças superaram pela primeira vez os casos de ansiedade de adultos e de adolescentes, ou só perderam para os casos de adolescentes, desculpe. Ou seja, foram maiores os casos, as taxas para cada 100 mil habitantes, por exemplo, um registro das taxas de ansiedade, foram maiores entre as crianças do que entre os adultos. Então, como é que a gente tem crianças adoecendo por ansiedade? Agora, como é que explica isso? Como é que eu explico a falta de sentido para meninas e para meninos hoje, adolescentes, num mundo em que, ora, como é que dá para explicar? Dá para explicar, porque o que os nossos jovens hoje vão ser quando eles crescerem? Qual é a diferença que nós temos hoje dos nossos jovens e do nosso momento, nós que passamos dos 50, quando nós éramos jovens? Nós tínhamos uma expectativa do que ser depois de nos formar. Nós sabíamos quais eram as profissões que ainda existiriam. Nós sabíamos que cobrador de ônibus existiria ainda. Nós sabíamos que professor existiria ainda. Nós sabíamos que médico ainda operaria o coração de uma pessoa. Nós sabíamos que bibliotecário ainda existiria. E esses meninos de hoje? Eles têm certeza de que essas profissões vão existir quando eles se formarem? Hum, Não há certeza mais. uhum, Então, num mundo tão adverso, num mundo tão impreciso, como manter o sentido para a vida? É muito difícil para esses adolescentes. Então, veja, tudo isso para justificar, tudo isso para explicar. Estes meninos hoje sofrem. Há uma ferida na juventude e nas crianças hoje, além dessas violências tradicionais que a gente já conhece. Portanto, a violência hoje na escola também está acrescida de um outro mal. Segundo ponto, o problema é que nós teremos que olhar para essa violência, portanto, de um outro jeito, porque, infelizmente, nós olhamos para essa violência como isso é mimimi, uhum. isso é desinteresse, isso é vagabundagem. Esses jovens de hoje não querem nada com nada. Eles são desinteressados, eles não querem saber de nada. Tá vendo como eles não têm interesse? Tá vendo? No meu tempo é que sim, que se tratava bem, professor. No meu tempo que a gente sabia o que construir, a gente tinha valores, porque estes meninos de hoje não sabem nada, não querem nada para o futuro. A gente lê esses meninos como desinteressados, como vagabundos, como meninos que são mimizentos, como meninos que não querem nada com nada. Na verdade, a gente precisa olhar para estes meninos como alguém que precisa da nossa ajuda, porque eles estão vivendo um tempo desconhecido. E neste ponto ainda, as políticas públicas não sabem como lidar com essas questões.
porque elas são políticas ainda reativas. Elas trabalham com fatos quando eles acontecem. Elas não trabalham com problemas que podem acontecer, com ações de antecipação. Como nós podemos dar conta daquilo que ainda não aconteceu? E qual é o grande problema de serem políticas reativas? Exclusão, solidão, bullying não são violências vistas por nós, são escondidas. A gente só vê quando elas explodem, como, por exemplo, foi o caso da menina que aconteceu lá em Pernambuco. Como foi, por exemplo, o caso do garoto Carlos, lá em Praia Grande, quando a mãe, o pai, os professores, a sociedade só soube o que acontecia com ele quando quando ele não aguentava mais. Ele contou para a mãe e a mãe teve que tomar uma atitude e a escola teve que tomar uma atitude, mas na verdade já não deu mais tempo quando a dor estava tão insuportável que ele teve que contar. Qual é a dor? A dor porque ele foi pisoteado pelos colegas e aí uma costela perfurou o pulmão e aí então ele não aguentava mais. Só que aí já não deu mais tempo. Então, políticas reativas não dão conta de salvar meninos e meninas da morte, não é? Então, bullying, cyberbullying, assim como a solidão, assim como as tristezas, assim como a falta de perspectiva de futuro, assim como a automutilação, as ideações suicidas, elas são violências escondidas. E Uhum. aí nós lemos totalmente, completamente de forma equivocada. E essas políticas não dão conta do enfrentamento desse tipo de violência. Eis o problema, por que que as violências aumentaram e por que que ainda que nós tenhamos esforços no Brasil, esses esforços não estão dando conta de resolver esse problema. Uhum. Professora, então, nossa, que explanação belíssima. Eu, assim, belíssima no sentido de esclarecer uma coisa, né, que está muito triste, né? É, mas então, desculpe a expressão, mas para os professores, então, é uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. E uma sinuca de bico no seguinte sentido. Primeiro, porque a gente tem uma profissão cuja função é dupla. É, é a função de educar e é a função de humanizar, né? Então, porque humanizar é função de qualquer ser humano, né? E qualquer adulto humano, né? Como diria Hannah Arendt, as crianças, e aí vamos estender aos adolescentes, que também estão em formação, são apenas candidatas à humanidade. Quem os humaniza são os próprios humanos. Então, essa é a primeira tarefa, né? Como humanos, a gente humaniza. Mas a segunda função é uma função profissional, é uma função que é a função de formação. Agora, veja, como função profissional, a gente tem que ter uma atualização, né? Tem que estar atualizado. E essa atualização ela é complicada num país que, olha só que interessante, como é que você atualiza um professor numa formação continuada para trabalhar com essas questões? Como é que você continua algo que não começou? Uhum. Então, claro que é uma sinuca de bico. Então, é claro que esses professores estão angustiados, que esses professores estão também deprimidos, que esses professores estão também
se sentindo sufocados? Por dois motivos, de novo. Primeiro motivo, porque é uma formação continuada que eles podem ter, mas que não é continuada porque eles nunca tiveram. Então, a primeira ideia é: nós não temos no Brasil uma política pública que organize a formação de professores, a formação inicial de professores, do ponto de vista das questões de violência na escola. Ou seja, não preparamos professores para o enfrentamento das questões de violência nas escolas. Não há nos cursos de licenciatura e de pedagogia uma disciplina obrigatória para que os professores possam enfrentar bullying, enfrentar violência, enfrentar problemas de disciplina, problemas de incivilidade nas escolas. Ponto. Não há. Segundo, os professores, quando têm uma formação continuada sobre essas questões, eles têm algo que é, a formação de professores de maneira continuada. Infelizmente, ela acontece, como é que eu posso dizer, de forma desestruturada, de maneira como se os temas da violência na escola, como se os temas que trabalhem as questões de problemas de convivência na escola fossem separados, como se eles fossem em pequenas gavetas. Então, para o professor, fica como se fossem muitos temas, como se fossem gavetas e que eu tivesse que abrir todas essas gavetas e que e ficam muitos temas ao mesmo tempo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma formação de saúde mental, eu tenho uma formação de competência socioemocional, aí eu tenho uma formação de convivência, aí eu tenho uma formação de plano, de projeto de vida, aí eu tenho uma formação de, que mais? De valores morais, e aí, como se tudo isso fossem coisas diferentes. E aí o professor, ele não sabe como essas coisas todas são iguais, ou como essas coisas todas se encaixam. Porque no dia a dia, quando eu estou discutindo com um aluno, quando eu estou trabalhando um conflito e discutindo com ele como é que ele pode resolver um conflito entre pares, eu estou trabalhando com resolução, com aspectos da natureza socioemocional, eu estou trabalhando com preconceito, eu estou trabalhando com projeto de vida, eu estou trabalhando com valores morais, ou seja, ele não consegue entender é, que todas essas questões, elas se dão na relação interpessoal. Então, essas formações que acontecem em caixinhas, elas não dão conta de serem equacionadas no cotidiano do professor. E ele, então, entende todas essas formações como se elas fossem peso, como se elas fossem problemas, como se ela fosse mais um problema para o professor, e não como uma solução. Uhum. Isso, infelizmente, é fruto de uma falta de estrutura de uma política pública séria que, de fato, organize todo esse conhecimento dentro de um trabalho planejado, intencional para se trabalhar com as questões de convivência. Porque as questões de convivência elas são como as questões de matemática, de história, de geografia, de português. Elas precisam ser planejadas
intencionais. Elas precisam acontecer como um objeto de conhecimento. Elas precisam acontecer nas relações, no currículo e intencionalmente dentro da instituição. É, não dá mais para ser algo que uma escola faz e a outra escola não faz. Não dá para ser algo que um professor faz porque ele gosta mais, porque ele se dá bem trabalhando nesse tema e o outro professor não faz. Tem que ser algo que todo mundo faz. Ou seja, todos esses temas que eu fui falando, então, é, competência socioemocional, valores morais, preconceitos, projeto de vida, todos esses temas, eles fazem parte de um só trabalho, que é um programa de convivência numa escola. E esse programa de convivência na escola é exatamente o que une todas essas temáticas dentro de uma política para vencer os problemas de violência. Entendi. Professora, agora, assim, nós falamos sobre, né, o papel do professor, tudo. Agora, tem uma questão que, assim, fica no meu pensamento e eu vou colocar da minha maneira e a senhora é, dá uma destrinchada nesse assunto. Por exemplo, o papel da família, né? É, eu percebo muitas vezes que também tem aquela questão. A família muitas vezes exige entre aspas, mas cobra muito da criança, do adolescente, uma questão assim, uma profissão, porque o futuro é importante, eu posso deixar só a educação para você, e tem essa cobrança também. É válido pensar, por exemplo, que muitas vezes a família é, cobra, vamos dizer assim, sem saber, porque eu não estou querendo aqui jogar a culpa nas costas de ninguém, não. Mas assim, a família cobra de uma certa maneira, mas não teria que ter um elemento aí, uma ligação muito maior entre família e escola, para que houvesse um movimento, vamos dizer, único e que tirasse um pouco dessa pressão sobre os ombros dessas crianças, desses adolescentes, para que eles tivessem um pouco mais de calma, tranquilidade para pensar com relação ao futuro, às suas habilidades, porque também tem aquela coisa, tem muita criança que às vezes tem uma habilidade para alguma coisa, mas os pais querem que seja isso, querem que seja aquilo, querem que continue a profissão, querem que continue o escritório, enfim, tem umas loucuras também aí pelo meio do caminho, né, que a gente vê pontualmente. Então, assim, o papel da família nisso tudo, como é que ela poderia melhorar esse papel da família nesse contexto? Seria o melhor dos mundos que a gente tivesse de fato uma parceria sólida entre quem são as duas instituições que basicamente formam um novo ser humano. As duas instituições cuja tarefa é formar, cujo papel é a formação de um novo ser humano, são escola e família, claro. Acontece que muitas vezes a gente encontra, essa é uma maioria, famílias que têm dificuldades de formar os seus filhos e, e acabam, sim, deixando para a escola essa formação. Constantemente a gente conversando com professores, os professores dizem o quanto crianças e adolescentes têm pais negligentes. E este é um grande desafio hoje na sociedade, porque pais cuja forma de resolução de conflito é submissa, cuja forma de resolução de conflitos é agressiva, não são a maioria, não são os mais problemáticos,
mas a negligência é uma das mais problemáticas formas de adoção, de educação. Então, aqueles pais que de fato permitem tudo, que são permissivos, mas que são necessariamente aqueles que são indiferentes para com os seus filhos, para com a formação de seus filhos. O grande problema, e aí a gente se depara com professores e com orientadores e diretores que dizem, professora, quando a gente chama o pai, a gente em 5 minutos a gente falando com o pai, a gente olha para ele e pensa, né? Não fala, né? Mas a gente fala, a gente pensa, meu Deus, agora entendi por que que a criança é desse jeito, né? Então, Uhum. porque a gente, né? O professor enxerga, o professor vê o quanto a negligência familiar. É, mas é exatamente o que o que fica em jogo é de fato a necessidade de que quando um falha, a outra instituição precisa ajudar essa criança a superar. Então, sob essa perspectiva, é por isso que a gente tem entendido, Jefferson, o grande papel e a responsabilidade da escola em cuidar dessas crianças e adolescentes cujo papel a família não tem dado conta de cuidar e de formar. E é por isso que a escola, a gente se esquece de uma coisa, Jefferson, que é a seguinte, e muitas vezes digo isso até em função do que às vezes a gente acha que a gente está, quando eu falo isso, quando eu falo da negligência parental, eu estou falando de criança pobre, de criança, e eu não estou falando de criança pobre, viu? Eu estou falando de criança e especialmente agora vou falar de algo que acontece muito na escola particular. A gente precisa lembrar que a escola é um dos componentes da rede de proteção, sabia? E aí, o que é essa rede de proteção? A rede de proteção para a criança e do adolescente, ela é formada por órgãos públicos que têm a tarefa de cuidar. Então, apesar de a escola e a família serem as duas instituições que, por excelência, têm essa primeira tarefa da formação humana, existem outros aparelhos, que são esses que eu vou falar, que têm por competência também apoiar essa formação. E às vezes a gente se esquece disso. Então, quem são? O Conselho Tutelar, a promotoria pública, a assistência social, a psicologia, os serviços de psicologia, não é? Que atendem, que precisam estar atentos ao cuidado com essas crianças. E principalmente na escola particular, é muito comum a escola não comunicar em casos de abuso, em casos de violência contra a criança, em casos de negligência contra a criança, o conselho tutelar, certo? Porque achar que esses órgãos eles são para a população pobre. E não é verdade. Esses órgãos são para a proteção de qualquer pessoa, Uhum. de qualquer. Então, é, o que eu estou dizendo, e a família é a mesma coisa. Então, procurar por ajuda, procurar pela promotoria pública, quando a escola falha ou quando a família falha, é uma necessidade para poder proteger a criança e o adolescente. Então, essas instituições todas, esses aparelhos, eles estão presentes na nossa vida exatamente para quando uma dessas instituições falham ou elas não estão dando
conta de ajudar meninos e meninas a crescer ou a estarem bem ou a terem a condição de estarem no bem-estar, de se formar adequadamente. É, e isso quer dizer, então, Jefferson, que a família pode procurar pelo conselho tutelar, por exemplo, quando ela sente um problema, quando ela sente uma necessidade, que a escola pode procurar pelo conselho tutelar quando ela encaminha uma criança, por exemplo, para um serviço de psicologia e os pais não levam essa criança para o serviço de psicologia e dizer, olha, essa família precisa de um serviço de psicologia porque não está conseguindo lidar com essa criança. Os pais podem encaminhar e dizer, procurar o conselho tutelar, procurar a promotoria pública e dizer, olha, eu estou vendo que eu já conversei com a escola, a escola não está dando conta de trabalhar com o meu filho, eu estou vendo que meu filho está se sentindo excluído, está se sentindo solitário na escola. Então, ou seja, veja como eu tenho amparado, veja como eu tenho caminhos para poder cuidar da minha criança, para poder cuidar do meu adolescente, que às vezes a gente não sabe, que a gente acha que é coisa só da população que é excluída, que é para morador de rua, para quem mora na favela, e não é verdade, é para toda a sociedade. Este caminho é um caminho de cuidado, é um caminho de proteção para todos nós, porque veja, o sistema de proteção é um sistema que é como se fosse uma aldeia. Nós precisamos desse cuidado entre nós. Então, escola e família são os primeiros que cuidam. Mas se nós não conseguimos cuidar, tem mais alguém na nossa Uhum. aldeia que vai ter que ajudar a cuidar. Essa é a ideia. Então, a ideia é que as nossas crianças estejam bem, as nossas crianças e nossos adolescentes cresçam com respeito, que elas aprendam a respeitar o outro, que elas aprendam a discutir, que elas tenham um espaço de dizer o que pensam, de dizer o que sentem. Se isso não está acontecendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar quem é de direito. Então, se o problema está na escola, é na escola que eu vou buscar. E a escola, se o problema está na família, é na família que eu vou buscar. Mas aí veja, a família vai buscar na escola e vai buscar uma orientação na escola e vai dizer para a escola, escola, eu estou vendo que aqui na escola não está acontecendo um espaço de bem para o meu filho poder dizer o que sente, para o meu filho poder dizer o que pensa. Família, eu estou vendo que na família não está acontecendo um espaço do seu filho poder dizer o que sente. Ou seja, eu tenho que buscar esse espaço. Agora, se eu procurei e não encontrei, se eu primeiro busquei a família, se eu primeiro busquei a escola e não encontrei, eu tenho outros aparatos para poder procurar. Essa é a ideia. Uma grande aldeia que se autocuida, que se autoprotege. Professora, eu vou meio que chover no molhado, mas assim, é, toda essa expertise que a academia que vocês trazem nesses estudos, né? Por que que às vezes é tão difícil ter uma aproximação maior, por exemplo? Eu não sei nem se eu estou falando uma bobagem, mas se eu tiver, por favor, me corrija e me perdoa. Mas assim, eu vejo que às vezes falta um pouco de uma coordenação para tudo isso. Por exemplo, por que que todas essas orientações têm uma dificuldade de sair de um patamar maior, né? E vir descendo dentro dessa cadeia. Ou seja, a gente não teria que ter, por exemplo, escolas é, melhor aparelhadas, assim, tendo uma coisa de perto, cuidando, por exemplo, é, uma equipe multidisciplinar trabalhando, entendeu? Fazendo todas essas atenções.
O quanto que é difícil essa aproximação, por exemplo, entre. Eu não vou nem. Eu não tô, longe de mim aqui, pelo amor de Deus, fazer qualquer acusação ou dizer quem está certo e quem está errado. Mas, por exemplo, às vezes me parece que uma política ministerial, alguma coisa assim, que pudesse vir para as secretarias de educação, que pudessem descer para as escolas, talvez eu esteja sendo muito minimalista, mas não teria que ter uma aproximação muito maior, por exemplo, com toda essa parte acadêmica que estuda e que enxerga isso? Então, Jefferson, até uma coisa que é bem interessante, que sim, claro que precisaria ter. As leis no Brasil são boas, e esse desenho da política e o desenho dessa política integradora dos sistemas de proteção escolar é um desenho muito bem elaborado e bonito. É, assim, e teoricamente ele abarca toda é, essa essa a- essa necessidade de que a criança seja protegida, de que o adolescente seja protegido. E veja, interessante, né? Na pandemia a gente teve teve uma prova do quanto ele é necessário e do quanto é, ele é importante. A gente teve, por exemplo, o aumento durante a pandemia. A gente viu que os, os registros de crianças, eh, de problemas de crianças com violência doméstica diminuíram, né? E por que será que eles diminuíram? Porque as crianças, e depois que voltaram da pandemia, eles aumentaram de novo. Por quê? Porque a escola estava fechada. E qual é o grande mote de tudo isso? Porque a escola é uma grande provedora de bem-estar, a escola é uma grande cuidadora, né? Então, a escola detecta os problemas de violência, né, que acontecem em casa também, não é? Então, e faz essa rede toda funcionar. Então, olha que como é verdade que essa rede funciona quando de fato a escola está ali, né? Então ela vai funcionar. Agora, o grande problema é, primeiro que a gente tem, Jefferson, o Brasil como é uma confederação, a gente tem mecanismos bem complicados porque a gente tem é, estados, municípios e unidades de federação com sistemas autônomos de educação, não é? Então, assim, você tem políticas então você tem políticas públicas que são feitas de educação no município, tem políticas públicas de educação feitas no estado e tem políticas públicas na federação. E aí, infelizmente, o que a gente não conseguiu ainda avançar talvez, em termos de violência na escola e nessas questões de convivência, uma política que seja ministerial e que dê conta de um avanço, como você falou, em forma de onda e de escala para chegar na ponta. É, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. É, o que a gente teve agora como enfrentamento a partir da Lei 14.811, que é a lei que criminaliza o bullying, a gente teve o lançamento de uma cartilha do MEC e que traz algumas respostas e algumas orientações sobre, por exemplo, de como a escola não deve criminalizar o bullying, ou como o trabalho da escola.
para resolver um problema de bullying, ele não é a criminalização, mas ele é a prática de uma ação restaurativa. Só que então essa cartilha, os cursos que são dados pelo MEC, eles são bons, eles não são ruins. E eles são e essa cartilha tem uma orientação. Só que, Jefferson, o grande problema é que no Brasil essa orientação e essas cartilhas elas foram disponibilizadas para quem quisesse. Só que para os estados em que o governador é do mesmo partido que o presidente, essas cartilhas foram adotadas. Para os estados que os governadores não são do mesmo partido que o presidente, essas cartilhas não foram adotadas. Então, por exemplo, você tem no estado de São Paulo uma política e uma regra de como agir em caso de bullying completamente avessa, completamente diferente do que, por exemplo, prega essa cartilha que foi adotada pelo Ministério da Educação. E isso em função de uma ideologia que vem do partido do governador do estado de São Paulo e do seu secretário de Educação. Então, isso explica por que que a gente não consegue chegar num consenso, por que que a gente não tem um trabalho, de fato, de uma política pública que dê conta de fazer uma mudança desse país. Porque Uhum, aí, o ano que vem, a gente tem mudança de novo de governador e de presidente, certo? E aí é, o que que vai acontecer? Nós temos então mudança de governador, mudança de partido, e aí o que que a gente tem? Mudança de novo de política. Enquanto as políticas públicas, no nosso caso que nós estamos falando aqui, a política pública para o enfrentamento às violências escolares dependerem das políticas partidárias, nós não teremos políticas que, de fato, sejam de enfrentamento suficientemente que possam garantir os esforços que a gente precisa para a superação das violências, porque elas serão sempre reativas. Quando acontece um problema, então a gente vai lá e socorre, joga água como se fosse bombeiro, apaga o fogo, todo mundo se solidariza com as vítimas, mas já foi, não tem como trazer de volta a menina, nem o Carlos e nem todos aqueles que morreram, mas a gente infelizmente fica é, nesse imbróglio que qual que a gente segue, a cartilha do governo federal ou a cartilha do governo estadual, que é é. completamente diferente da outra. Esse é um grande ponto que eu discuto com bastante entrevistados ao longo do tempo, é que nós temos programas partidários, mas nós não temos uma política de Estado definida para Não, determinadas uma coisas. política de Estado. Então, assim, isso realmente vai ser muito difícil, né? Professora, o programa fica cada vez melhor e a coisa vai indo e a gente vai viajando aqui no pensamento, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que você está fazendo no momento, quais são as suas, onde você está atuando, o que que você está fazendo, quais são os trabalhos desenvolvidos pela professora Luciane. É, a gente tem o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas que eu coordeno junto com a professora Thelma Vinha, que é aí da Unicamp. Ele atua em pesquisa e também em escolas de aplicação, né? Ou seja, a gente faz pesquisa a partir da aplicação da pesquisa, não é? E a pesquisa volta para as próprias escolas. Então, a gente tem
tem alguns projetos de intervenção, alguns projetos em que a gente implementa a proposta que a gente acredita nas escolas públicas. Então, a gente tem três projetos de implementação de programas de convivência. O programa que a gente intitulou Entre Nós, que está sendo coordenado pela professora Thelma, é, em Vitória, no Espírito Santo, com as escolas públicas da rede pública do Espírito Santo, de Vitória, do Espírito Santo, então, com o ensino fundamental dos anos finais, então, nós estamos atuando em todas as escolas dos anos finais, implementando a proposta deste programa, que é um programa de convivência, formando professores, gestores, alunos, supervisores, ou seja, é um programa de formação, um programa em que nós atuamos conjuntamente com a secretaria, fazendo juntos, para que a gente tenha para que o próprio, os próprios participantes, os próprios professores, a própria secretaria consiga se formar, se fortalecer e criar um programa autossustentável, né? E a mesma coisa no município de São Paulo. Então, fazendo esse mesmo programa com as escolas que têm ensino fundamental nos anos finais. Então, no município de São Paulo e no município de Vitória, no Espírito Santo. E nós acabamos agora um projeto que foi fazer a implantação desse programa, do programa de convivência, numa cidadezinha do interior paulista chamada Batatais. Em Batatais, a gente implementou o programa de convivência em todas as escolas da rede pública de Batatais. É uma rede pequenininha, então eram 9 escolas de educação infantil e fundamental, anos iniciais, e uma escola de anos finais. Então, nós implementamos o programa de convivência com assembleias, com propostas de avaliação do dia, com propostas de trabalho, com currículo de convivência, com a implementação de uma proposta de protagonismo entre os adolescentes, montamos o plano de convivência da rede com os professores, atuamos lá por 2 anos. E agora eles estão caminhando sozinhos. A partir Que deste legal. segundo semestre, eles já estão caminhando sozinhos. E em escolas públicas, escolas particulares, na rede do Senac, agora começando um projeto também com a Fundação Soca, nós estamos implementando as comunidades de cuidado e apoio, que são uma forma de protagonismo juvenil em mais de 50 escolas no Brasil. Brasília, Rio Grande do Sul, Salvador, a gente tem escolas em Fortaleza, Feira de Santana, Rio de Janeiro, São Paulo, Santo André, São Caetano, Campinas, Nova Odessa, Santa Bárbara, Americana, Ribeirão Preto, Poxa, tem várias cidades que já atuam, são jovens que cuidam de jovens. Então, são uhum. alunos que atuam para formar outros alunos e superar essas violências escondidas. É uma rede de alunos formando outros alunos. São alunos Interessante isso. de fundamental anos finais e de ensino médio. Então, são essas coisas que estamos fazendo, além das pesquisas, né? Uhum. Exatamente com crianças, com adolescentes, com professores, que nos dão esses dados sobre sofrimento emocional, sobre esperança, sobre bullying, sobre todas essas questões atuais que nós temos estudado. Puxa, professor, olha, eu fico assim.
O tema é árido, é difícil, tal, mas eu fico extremamente satisfeito com o resultado da entrevista, porque ela é muito esclarecedora, né? E esse é o propósito do programa, né? Esclarecer para o público coisas que muitas vezes eles também não estão enxergando, né? E é importante enxergar isso e ver dessa maneira, porque, assim, você ficar só com o que sai na imprensa, né? E também, mais uma vez, não estou aqui julgando a imprensa, nada disso, mas você ficar só com o que sai na imprensa, você faz um julgamento, né, muito pequeno, né? Quer dizer, você pega uma pequena fatia de alguma coisa e você já julga. E esses problemas eles precisam ser, né, mais esmiuçados e mais a fundo para entender por que está acontecendo. E a sua entrevista foi extremamente esclarecedora, né? Então, infelizmente a gente está chegando no final, mas eu gostaria de agradecer muito a sua atenção, sua disponibilidade, da gente poder conversar sobre um assunto que e me colocar à disposição caso haja mais algumas coisas, mais algumas pesquisas, alguma coisa quiser voltar para a gente voltar a conversar, porque são assuntos que não se encerram aqui, entendeu? Eles não acabam aqui. São importantíssimos para a gente discutir o futuro, né, da sociedade, dessa turminha que vem aí, né, e que vai ocupar o espaço, né, professora? Muito obrigado, viu? Gina, foi um prazer, querido. Então tá ótimo. Gente, eu tive o prazer hoje de conversar com a professora Luciene Paulino Tonheta, é pedagoga, é professora, né, lá da Unesp, e falamos aqui sobre violência escolar, todo esse, né, esse imbróglio que cerca esse assunto, né? Essa foi a edição número 60 do Fator Humano. Eu agradeço muito a presença, né, da professora, agradeço a audiência de vocês e a gente volta na próxima semana com mais um programa interessante, mais um convidado importante para acrescentar mais alguma coisa para a nossa bagagem de conhecimento. É isso aí, um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!